Olá, muito bem-vindos ao nosso canal de estudos e bora estudar? Hoje, então, daremos continuidade à leitura do Código Penal Brasileiro. Vamos ler a partir do artigo 286 até o artigo 311-A, que fala ali dos crimes contra a paz pública e dos crimes contra a fé pública. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, tira um tempinho agora, aperta ali, clica para se inscrever, deixa um joinha e também ativa as notificações para você receber os próximos vídeos aqui do canal. Vamos terminar a leitura do Código Penal e depois vamos seguir para a leitura da Constituição de 1998, a nossa Constituição brasileira, tá bom? Então vamos comigo para ver quais os principais artigos que veremos hoje aqui, que leremos, né, na letra da lei. Então, aqui na tela, para você que também me acompanha, né, vendo o vídeo aqui, que tem gente que acompanha só ouvindo mesmo. Então, para quem me acompanha aqui, pode olhar na tela dos crimes contra a paz pública. Nós temos os principais artigos, que vem ali no artigo 286, da incitação ao crime. Depois veremos o crime de apologia de crime ou fato criminoso, associação criminosa, constituição de milícia privada. E aqui no outro slide tem os crimes contra a fé pública, tá? Os principais crimes, então, dessa parte, temos crime de moeda falsa, falsidade documental, falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, falsa identidade e fraudes em certames de interesse público, dentre outros. Então, fica aí que agora eu vou colocar na tela para vocês a letra da lei e iniciaremos a nossa leitura. Bora estudar? Na tela aqui para vocês a letra da lei. Lembrando que a nossa fonte de leitura é o site do planalto.gov.br. Temos aqui o título 9 da parte especial do Código Penal dos crimes contra a paz pública. Então, iniciamos aqui com a incitação ao crime, artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime, pena detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena, a pena aqui de 3 a 6 meses ou multa, quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, tem a mesma pena que de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Apologia de crime ou criminoso, artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Temos agora o crime de associação criminosa, aqui no artigo 288, que nos traz associarem-se 3 ou mais pessoas. Então, atenção, para a associação criminosa, temos aqui associação de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, a finalidade específica de cometer crimes. A pena para esse crime é de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Parágrafo 2º, incorre na pena prevista no caput desse artigo, que é reclusão de 1 a 3 anos. Então, de qualquer modo, quem de qualquer modo solicitar ou contratar o cometimento de crime a integrante de associação criminosa, independentemente da aplicação da pena correspondente ao crime solicitado ou contratado. Agora temos aqui a constituição de milícia privada, no artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular,
grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Então, com a finalidade de praticar qualquer crime, né? A pena será de reclusão de 4 a 8 anos, então, para a constituição de milícia privada. Agora vamos para o título 10 da parte especial do Código Penal, que fala dos crimes contra a fé pública. Capítulo 1 da moeda falsa. Moeda falsa, artigo 289. Falsificar, fabricando ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. A pena será de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre, então, reclusão de 3 a 12 anos e multa, quem por conta própria ou alheia importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Então, nas mesmas penas aqui, reclusão de 3 a 12 anos, mesmo só quem recebe ali uma nota falsa e introduz na circulação moeda falsa. Parágrafo 2º, quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Atenção, mesmo que recebido de boa fé, né, depois de conhecer a falsidade, tem aí a punição de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 3º, é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor ou gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão, inciso 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Crimes assimilados ao de moeda falsa. Artigo 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Nesse caso, a pena será de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. O máximo de reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Petrechos para falsificação de moeda. Artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, temos aqui a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Agora, a emissão de título ao portador sem permissão legal. Artigo 292. Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago, detenção, aqui a pena de detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos nesse artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Agora, o capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos.
Falsificação de papéis públicos, artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1. Selo destinado ao controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Inciso 3. Vale postal. Inciso 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção por que o poder público seja responsável. E inciso 6. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Nesses casos, a pena será de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nessa mesma pena quem, inciso 1, usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo. Inciso 2. Quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Inciso 3. Quem importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A. Em que tenha sido aplicado selo que se destine ao controle tributário falsificado. A linha B. Sem o selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. A pena será de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere o artigo e seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3, do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Agora, apetrechos de falsificação no artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da 6ª parte. E agora temos aqui o capítulo 3 deste título, da falsidade documental, iniciando aqui pela falsificação do selo ou sinal público, artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Inciso 2. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião. Nesse caso, a pena será de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Inciso 1.
quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Inciso 2. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Inciso 3. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgão ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aqui temos um aumento de pena da sexta parte. Falsificação de documento público, artigo 297. Falsificar no todo ou em parte o documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Então, esses documentos aqui equiparam-se a documento público. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre. Qual é a pena aqui? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, nessas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, inciso 1, na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2. Quem insere ou faz inserir na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrito. Quem insere ou faz inserir, inciso 3, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados aqui no parágrafo 3º, que acabamos de ler, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Então, quem omite nesses documentos o nome do segurado, seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, temos aqui uma equiparação do cartão de crédito ou débito equiparada ao documento particular. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e de reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Aqui está desatualizado o valor, que fala de 500 mil réis a 5 contos de réis. Então, podemos ler que é reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Então, temos a diferença aqui de reclusão
de 1 a 5 anos se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos se o documento é particular. Então, temos aqui no crime de falsidade ideológica. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, pena detenção de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. A pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Agora, falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302, a pena é a mesma pena combinada à falsificação ou alteração, no caso de documento falso. Então, aqui quer dizer que tem a mesma pena, quem usa documento falso tem a mesma pena que dependendo do documento que usou. Se for a falsificação, o uso do documento público, né, falsificado, vai ser aqui a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o documento que ele usou foi aqui de documento público, então a reclusão é de 2 a 6 anos, né, já falei. E se for a falsificação de documento particular, a reclusão é de 1 a 5 anos e multa. Vamos continuar aqui, 304, então. Agora, supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e de reclusão de 1 a 5 anos se o documento é particular. Capítulo 4 de outras falsidades.
Temos agora a falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins. Artigo 306. Falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, a pena será de reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. Agora o crime de falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem e proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou também ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro, a pena será de detenção de 4 meses a 2 anos e multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Fraude de lei sobre estrangeiro. Artigo 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Né? Quem for no caso, o laranja ali do estrangeiro. Como se fosse isso. Adulteração de sinal identificador de veículo. Artigo 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque ou semi-reboque ou suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização de órgão competente. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas do caput desse artigo, reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso. Inciso 1. O funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Incorre nas mesmas penas aquele, inciso 2, aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação ou adulteração de que trata o caput desse artigo, ou aquele, inciso 3, que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semi-reboque ou suas combinações ou partes com o número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular de que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Parágrafo 3º. Praticar as condutas de que tratam os incisos
2 ou 3 do parágrafo 2º desse artigo que acabamos de ler, no exercício da atividade comercial ou industrial, temos aqui então a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 4º. Equipara-se a atividade comercial, para efeito aqui do disposto no parágrafo 3º deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência. E agora, finalizando a nossa leitura de hoje, capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público, artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de, inciso 1, concurso público, inciso 2, avaliação ou exames públicos, inciso 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou, inciso 4, exame ou processo seletivo previstos em lei. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena será de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Encerramos aqui mais uma leitura de continuação aí do Código Penal. Ative aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos terminar essa leitura comigo. Obrigada por assistir até aqui. Deixe aí a sua curtida, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e espero você no próximo vídeo aqui no canal e bora estudar!